Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos às 6 da manhã no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Às 6 da manhã, equipes da Polícia Federal saíram para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Usaram carros descaracterizados para não chamar a atenção. Os dois suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco foram presos dentro de casa, em condomínios na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chiquinho Brazão, deputado federal do União Brasil, mora neste casarão. Não muito longe dali, mora o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também foi preso em casa, na Barra. Ele era chefe da Polícia Civil do Rio na época do assassinato de Marielle. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem capacidade para resolver esse caso. E nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro. Logo depois do crime, o delegado se reuniu com as famílias de Marielle e Anderson e prometeu prioridade no esclarecimento do caso. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa. Em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. É tão profundo e é tão doloroso, então, quem sabe, vamos ver como as coisas ainda vão se desdobrar, faltam ainda respostas. Os advogados que defendem os presos contestam as acusações. Ele nega peremptoriamente a participação, qualquer espécie de participação. Pelo contrário, ficou surpreso exatamente por conta do fato de que as investigações produzidas por ele, por sua equipe, conduziram à prisão do atirador, do Rony Lessa, do delator. E a conversa é que nós estamos surpresos, que ele sempre se colocou à disposição da justiça e ele não tem nada a ver com esse fato que estão imputando a ele. Mas o senhor acha que é arbitrária essa prisão? Qual a sua avaliação? Não vou falar com a imprensa. Também houve busca e apreensão no gabinete de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio, na sede da Polícia Civil e no endereço do delegado Giniton Lages, chefe da divisão de homicídios quando Marielle e Anderson foram mortos. Ele foi responsável pela primeira fase do inquérito, a que revelou o executor Rony Lessa e o homem que dirigiu o carro do crime, Elcio de Queiroz. A polícia esteve ainda na casa do comissário da Polícia Civil, Marco Antônio de Barros Pinto, que trabalhava com Giniton Lages. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou uma série de sanções para Giniton Lages e para Marco Antônio: afastamento das funções na Polícia Civil, suspensão do porte de arma de fogo, proibição de contato com investigados ou testemunhas, entrega de passaporte e uso de tornozeleira eletrônica. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na casa de Érica de Andrade Almeida Araújo, mulher do delegado Rivaldo Barbosa. Segundo as investigações, ela lavava o dinheiro do marido usando a própria empresa que teve a atividade comercial suspensa. Os bens de Érica foram bloqueados. Ela também está proibida de manter contato com os investigados, terá que entregar o passaporte e usar tornozeleira eletrônica. Além de Érica, os irmãos Brazão, o ex-chefe de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e o comissário da Polícia Civil Marco Antônio tiveram os bens bloqueados para assegurar a reparação de danos aos familiares das vítimas. Buscas também foram feitas na casa de Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Celulares, computadores, tablets e documentos foram apreendidos. Um crime planejado no momento em que a segurança pública do Estado estava sob intervenção federal, com uso de um carro clonado, de um atirador especializado e executado num local onde não havia monitoramento por câmeras. A delação de Rony Lessa, homologada na última terça-feira pelo STF, forneceu informações fundamentais para a operação de hoje. Segundo Lessa, o primeiro encontro entre ele e os irmãos Brazão foi intermediado por Macalé e Robson Calixto Fonseca, o Peixe. Macalé
é o miliciano Edmilson Oliveira da Silva. Ele mantinha relação de amizade muito próxima com os irmãos Brazão e atuava em áreas onde eles tinham domínio político. Macalé foi assassinado em novembro de 2021, caso até hoje não esclarecido. Ainda de acordo com Lessa, a promessa dos Brazão seria a de entregar a ele terrenos na zona oeste do Rio, em áreas a serem loteadas pelos irmãos. Para arquitetar o crime, Lessa, Macalé e os irmãos Brazão fizeram uma primeira reunião. Os irmãos Brazão infiltraram um homem identificado como Laerte Silva de Lima dentro do PSOL, partido de Marielle. Laerte passou a levantar informações sobre Marielle e identificou que a vereadora pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Lessa contou que após essa primeira reunião, o assassinato começou a ser planejado. Segundo ele, a arma usada foi cedida por Robson Calixto Fonseca, o Peixe, e pelo ex-PM e miliciano Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho. A arma foi entregue a Macalé, em Rio das Pedras, uma comunidade da Zona Oeste. O carro, Cobalt Prata, foi obtido por Maxwell Simões Correia, o Suel. A partir daí, ele, Rony Lessa, passou a monitorar Marielle. Maxwell Simões Correia, o Suel, é acusado de monitorar os passos de Marielle e de ajudar no desmanche do carro. Ele também está preso e já é réu. Nos documentos que basearam a operação de hoje, Lessa declarou que aceitou participar do crime depois que os irmãos Brazão afirmaram que o então chefe da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, teria contribuído para a preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano e assegurando que não haveria repressão por parte da Polícia Civil. Na delação, Lessa disse ainda como os irmãos Brazão garantiram a impunidade no crime. Ele disse que ouviu um diálogo entre Domingos Brazão e Macalé. Pô, negão, você não se comunica. O Rivaldo é nosso, é a carta branca. Sem o Rivaldo ninguém faz nada. E mais, segundo Lessa, Rivaldo exigiu que Marielle não fosse executada em trajeto de deslocamento para a Câmara dos Vereadores, para evitar que o crime tivesse conotação política, o que poderia levar pressão para uma resposta eficiente sobre o caso. Uma determinação que teria deixado Rony Lessa frustrado e obrigado a fazer diversas diligências para monitorar Marielle. No dia 14 de março de 2018, por volta do meio-dia, Rony Lessa disse que recebeu uma ligação de Macalé. Ele havia sido informado de que naquela noite Marielle Franco participaria de um evento na Casa das Pretas, no centro do Rio. Rony Lessa, então, fez contato com Elcio de Queiroz para executar o plano do assassinato. A Polícia Federal afirma que menos de 12 horas depois das mortes de Marielle Anderson, Rivaldo Barbosa nomeou Giniton Lages como responsável pela apuração do crime. Segundo o documento, na delação, Lessa informa que os vários episódios de obstrução das investigações foram esquematizados por Giniton e operacionalizados por Marco Antônio e delineados por Rivaldo Barbosa. De acordo com o documento, Giniton e Marco Antônio trataram com negligência a coleta de imagens, dando como justificativa defeito no sistema de gravação, o que, segundo a Polícia Federal, demonstra seu desvio de caráter e cinismo. Mas afinal, por que Marielle foi morta? As investigações da Polícia Federal, que contaram com o apoio do Ministério Público aqui do Rio, dizem que a atuação de Marielle Franco começou a atrapalhar os interesses dos irmãos Brazão em áreas de milícia. Domingos e Chiquinho queriam regularizar ocupações clandestinas para empreendimentos imobiliários. Essa tentativa de legalizar os terrenos foi considerada o estopim do crime. Segundo o relatório da Polícia Federal, Lessa disse ter ouvido de Domingos Brazão que Marielle estava pedindo à população para não dar apoio a novos loteamentos em regiões dominadas por milicianos.
De acordo com a PF, um episódio reforçou essa linha de investigação. Em dezembro de 2016, Chiquinho Brazão, então vereador do Rio, foi autor do projeto de lei complementar 174 para legalizar terrenos irregulares